E hoje eu vou responder ao que o Michel comentou no vídeo que eu fiz sobre os transgêneros. O vídeo onde eu disse que após a queda, o córtex cerebral humano estaria danificado. E ele deixou um comentário muito bom e eu estou aqui para te responder. Porque eu sou assim, gente, eu gosto de argumentos inteligentes. E eu estou aqui para falar sobre este argumento muito bom e muito interessante que eu até disse pra ele que eu tinha gostado e que eu ia fazer um vídeo, mas já faz muito tempo que eu disse que eu ia fazer o vídeo e estou aqui pra fazer agora. Então seja muito bem-vindo ao canal A Paroleira, o canal da Bruna Vona, essa pessoa aqui que vos fala. E eis aqui o comentário do Michel. Se nossos pensamentos são construídos de forma danificada no córtex, isso poderia incluir o pensamento na existência de um Deus justo. E eu adorei esse comentário, porque foi um comentário muito inteligente. Muito obrigada, viu, Michel, por ter deixado seu comentário, ter exposto a sua opinião e me feito vir aqui fazer um vídeo para responder. Bom, então agora para eu poder explicar, eu vou frisar 2 pontos. O que a Bíblia realmente ensina sobre essa parte de construção, né, dos pensamentos humanos estar danificada, o que é que a Bíblia realmente diz sobre isso? E que no vídeo dos transgêneros eu exemplifiquei como sendo o córtex cerebral, porque é lá onde é construído nossos pensamentos, né? É onde acontece o raciocínio lógico. E o outro ponto é, justamente, mesmo que os nossos pensamentos estejam aí danificados, mesmo assim, nós não conseguiríamos imaginar um Deus justo, porque, na verdade, a gente consegue. Só que o Deus que a gente imagina com os nossos pensamentos danificados é completamente diferente do Deus que está descrito na Bíblia. Ou seja, a gente realmente consegue sim imaginar um Deus justo, mas justo segundo o que a gente quer. Justo segundo a nossa interpretação da vida, obviamente, ao que a gente julga ser correto, ao que a gente julga ser bom. E esse Deus que, enfim, muitos, inclusive, até imaginam, né, e fazem desses deuses seus ídolos, ele é completamente diferente do Deus descrito na Bíblia. O Deus descrito na Bíblia não bate com os desejos humanos. E eu vou mostrar um exemplo bem interessante sobre isso. Tem muitos, mas vou mostrar um exemplo bem interessante que é bem ruim para os homens, principalmente. Bom, com relação aos pensamentos, né, danificados, né, nosso córtex cerebral danificado, enfim, o que a Bíblia fala sobre isso de fato? A Bíblia fala que todo ser humano foi criado e colocado nele uma impressão da lei de Deus. Tipo, tá imprimido em cada ser humano que nasce a lei de Deus, a lei moral de Deus, através da consciência. Então, todos os seres humanos têm consciência. E essa consciência revela para nós, né, aquela vozinha na nossa cabeça do tipo, não faz isso, ou, isso que você fez foi legal. Essa consciência é a impressão, né, é tipo Deus colocando ali em cada ser humano a lei moral dele, dentro, né, do nosso cérebro, em algum lugar, provavelmente dentro do córtex cerebral, porque é lá que acontecem nossos raciocínios lógicos, né? Agora eu vou dar alguns exemplos do que seria essa lei moral que todo ser humano tem. Imagina lá nos povos antigos, tipo, bem no início da civilização humana. Não importasse, vamos supor, os incas e os astecas que estavam aqui nas Américas, né, com relação aos povos antigos que estavam lá enfim, ali na Europa, no povo árabe e tal. Não importa onde esteja o ser humano e nem qual seja a sua cultura, derramar o sangue de alguém sem ter motivo não é certo. Nem tendo motivo é certo, mas geralmente por matar por vingança ou enfim, isso não vai ser bem visto pela sociedade, pela cultura daquele povo. Sempre existiram rituais e tal, né? Tem vários tipos de cultura, vários rituais completamente diferentes da nossa civilização atual. Mas tirar a vida de alguém não era algo visto com bons olhos. As mortes, elas eram aceitas quando era em relação à guerra, né? Um povo contra um povo. Agora, você trair o seu povo, trair a sua descendência, isso nunca foi bem visto. Nunca. Então, quando você
trai, a questão da traição também é uma coisa que está impressa em todos os seres humanos. Trair, né? Então você trair o seu povo e matar alguém do seu povo, dos seus, nunca foi bem visto. Matar alguém de uma tribo inimiga, né? Enfim, o rival, beleza. Agora, do meio do seu povo, considerado traição. E pegando o gancho da traição também é um ponto interessante, porque não importa qual seja a cultura, quando você confia o seu coração a alguém, seja o que for, amigo, não importa, e essa pessoa te trai e age falsamente com você, não importa a cultura ou a época, isso não é bom. Outro ponto é com relação a pai e mãe. Honrar os patriarcas, né? As civilizações antigas, algumas davam importância para as matriarcas, mas a maioria era machista, né? Mas sempre houve essa honra ao pai ou à mãe nos berços das civilizações. Hoje em dia tá meio complicado, né? Mas, mesmo assim, ainda não é bem visto com bons olhos pela sociedade ainda atual você desrespeitar o pai e a mãe. Ou desrespeitar uma autoridade. Quando você se coloca contra uma autoridade também, não importa, né? Vamos lá, os indígenas com os pajés, não, caciques, não lembro o nome. Eles não vão desrespeitar, porque para eles é uma autoridade. Então, esse princípio de você respeitar a autoridade também está impresso em todos os seres humanos. Não importa a cultura e não importa o tempo. E um ponto interessante também é sobre a questão de, no berço da civilização humana, todo mundo tinha deuses, prestava culto a deuses, né? E em muitos rituais se aceitava, né, oferenda de seres humanos, oferenda de crianças, né? Se autorizava a matar crianças para poder oferecer aos deuses, mas sempre a civilização humana, ela teve uma questão íntima com divindades. Essa necessidade de entregar e prestar culto, de prestar adoração, enfim. A humanidade sempre teve isso em comum lá no berço da civilização. Não sei dizer para você se teve algum caso de ateísmo nas épocas do berço da humanidade, né, do berço das civilizações. Eu acredito que não. Pode ser que tenha tido, mas não eu acredito que não. Se você souber, comenta aqui para a gente poder compartilhar conhecimento. E um detalhe também é que, além de querer, né, das civilizações quererem adorar deuses, sempre tiveram isso em comum, como, por exemplo, os incas e os astecas que estavam aqui e eles tinham, né, e tem todos os templos e tal, e sumiu a civilização, né, o que é bem interessante. Mas um dos pontos é que sempre houve interesse em agradar essas divindades. Então, quando acontecia coisas ruins, eles sempre diziam, né? Era costume, era dizer, fizemos coisas que aborreceram os deuses. Então, sempre houve essa busca em agradar divindades. Na verdade, o ateísmo, ele ganhou força mesmo, com certeza ele começou um pouco antes, né? Mas ele ganhou força após a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante clamou, né, pelo fim da soberania da Igreja Católica, né, da instituição católica, e a busca pela divindade, ela não acabou mesmo com todas as descobertas científicas e tal, ela não acabou, ela continua até hoje. Então, é uma impressão também que foi posta por Deus, assim nós cremos, né? Tudo que eu tô falando aqui é o que nós cremos segundo a Bíblia, Michel, mas respondendo o seu comentário, né? Essa é a intenção. Então, nós cremos que isso foi colocado, isso faz parte da lei moral de Deus que foi colocado em cada ser humano, né? O desejo de buscar uma divindade, o desejo de agradar essa divindade, ele existe, ele é real, né? Só que como agradar essa divindade, a própria divindade que tem que te dizer como é que você agradar ela, né? E mais uma coisa para concluir que está em todo ser humano, não importa a cultura, a questão do roubo. Você tomar de alguém algo que não é seu. Mesmo que a pessoa tenha prazer em fazer isso, a sociedade não vai ver isso com bons olhos. E se pegar, vai punir essa pessoa, porque tomar algo de alguém é roubo, né? Então, não importa a cultura, isso também não é visto com bons olhos. Muitas das vezes, a consciência dessas pessoas pesaram, né? Pessoas das gerações passadas, da nossa geração, elas não necessariamente precisam ser cristãs.
Não, nem conhecer a Bíblia, inclusive, nem conhecer o que é que está escrito na Bíblia, mas quando elas fazem esse tipo de coisa que eu citei até agora, tirando a questão de adorar deuses, tirando essa questão, né, as outras coisas contra o próximo, se ela faz, dependendo da pessoa, a consciência dela pode pesar e acusar ela. Então é interessante isso. É o que nos mostra como nós cremos que cada ser humano tem gravado dentro de si a lei de Deus. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou mostrar onde é que está escrito isso. O que eu vou ler agora é um trechinho do que está escrito no capítulo 2 de Romanos. E quem escreveu foi Paulo. E ele vai falar sobre a lei que os judeus receberam e a lei que os outros povos não receberam, mas que elas têm gravadas em seu coração. Olha só. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei, ou seja, nós que não somos judeus, é isso que ele está querendo dizer? Porque foram os judeus que receberam a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Aí ele continua, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, ou seja, os judeus que têm a lei, mas continuam pecando, enfim, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. Fato, quando os gentios, que somos nós que não somos judeus, é assim que a Bíblia se refere a quem não é judeu, que não tem a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, ou seja, nós não temos lei, mas praticamos naturalmente o que a lei de Deus ordena, torna-se lei para nós mesmos, embora não possuamos a lei, né? Não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. A Bíblia também fala sobre nossos pensamentos estarem obscurecidos. Ou seja, né, a região onde acontecem os nossos pensamentos lógicos está obscurecida. Não só os lógicos, mas as nossas emoções. Então, é desejos e raciocínio lógico. Olha lá, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando ele fala sobre perder a sensibilidade, ele também fala sobre isso em outro lugar. Aqui, ó. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Quando a Bíblia nos diz que a possibilidade de perdermos a sensibilidade na nossa consciência, o que significa isso? Quando você peca e que você atende ao desejo pecaminoso, esse desejo que é contra a vontade de Deus, você vai cauterizando sua mente. Você vai perdendo a sensibilidade. E é isso que faz cada vez mais pessoas cometerem atrocidades, como, por exemplo, estupro, pedofilia, né, assassinato. São mentes cauterizadas que perderam a sensibilidade. Quando você atende a um desejo pecaminoso, você está cauterizando a sua consciência. É bem interessante. É assim que a Bíblia nos explica como que funciona os nossos pensamentos obscurecidos e que vão ficando cada vez piores. E perdemos a sensibilidade do que é certo e do que é errado, que é a nossa consciência que foi posta por Deus que nos faz ter esse senso comum que eu expliquei no início do vídeo. E já tá escurecendo e a minha luz natural tá indo embora. Mas vamos lá, recapitulando. Bom, como Deus colocou uma consciência em cada ser humano, apesar do pecado ter contaminado o nosso córtex cerebral, ele não ficou, né, ter danificado. Ele não danificou de todo, não está completamente danificado, porque a gente consegue entender o que é certo e o que é errado. Mas o que a Bíblia fala é que essa contaminação faz com que a gente deseje fazer o mal continuamente e sempre prefere fazer mal, mais mal do que bem. Olha só esse exemplo. Não sei se você conhece a história de Caim e Abel, os 2 filhos de Adão e Eva. Enfim, Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim. E aí Caim enfureceu-se. Aí Deus fala com Caim assim, olha lá. Mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer,
Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você tá vendo aqui? Caim ficou bravo, Deus interferiu. O que Caim fez? Matou Abel. Ele ligou para o que Deus falou? Não. Ou seja, contaminado com o pecado, que é o que Deus fala que o pecado está à porta, vai dominar ele se ele não tomar cuidado. E ele poderia muito bem escolher dominar o pecado, dominar esse desejo. O que Caim fez? Simplesmente matou Abel. Game over. E aí no capítulo 6 de Gênesis, Deus faz essa declaração. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A Bíblia também fala que nós estamos mortos para Deus. Mortos espiritualmente e com os nossos pensamentos e desejos sempre indo para fazer maldade. Por isso que o mundo tá uma droga. Mas mesmo assim, Michel, e a todos vocês que me escutam, mesmo com o nosso córtex cerebral danificado, nós conseguimos fazer escolhas para o bem. Isso não foi retirado de nós. Essa capacidade, na verdade, ela é revivida por Deus quando nós somos transformados pelo poder que há no Evangelho de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. O homem só consegue voltar a fazer o bem mesmo quando ele é regenerado através do poder de Deus que está no Evangelho de Jesus. É bem complexa essa mensagem. É simples e complexa ao mesmo tempo. Ok, mas a sua questão era justamente essa. Era dizer, mas se o córtex cerebral está danificado, isso poderia fazer a gente imaginar um Deus justo. E aí que entra o segundo ponto que eu falei que eu ia comentar. Então aguenta mais um pouco aí. Porque eu falo pra caramba. Um dos exemplos que eu disse que não eram muito legais para os homens é a questão do que está escrito na lei moral de Deus, que foi dada pelos judeus, não adulterarás. Que homem, em sã consciência, ia colocar sobre si uma lei de que ele não poderia se casar não, de que ele não poderia ter relação sexual com qualquer mulher que ele desejasse? Por que ele teria que se amarrar a uma mulher e ficar com ela até a morte? Pelo amor de Deus! E que homem em sã consciência colocaria uma pena de morte caso ele fosse pego fazendo sexo com a mulher de outro cara? Naturalmente, um homem não inventaria um Deus e ele o declararia justo, declararia esse Deus justo, sendo esse Deus um Deus que vai restringir ele de ter relações sexuais com a mulher que ele quisesse. Um Deus que diz que você tem que casar e que o casamento vale até a morte. E eu quero te mostrar uma coisa interessante para você ver que realmente o homem jamais faria isso. Se liga que isso daqui é da hora. Quando Jesus, estava pregando e anunciando o evangelho, os fariseus, que eram os mais ligadões assim na lei e tal, os mais fervorosos, eles foram questionar Jesus sobre o divórcio. E aí eles perguntam para Jesus se eles poderiam se divorciar. E Jesus fala para eles que não. Eu vou te mostrar. Aí os fariseus viram para Jesus e falam assim: não, e Moisés? Moisés deu carta de divórcio, por que não pode então? Olha o que Jesus vai dizer para eles. Porque Moisés, para os judeus, a figura mais importante para eles é Moisés. Olha só. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, traição, e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se essa é a situação entre o homem e sua mulher, então é melhor não casar. Tá entendendo? Não era para existir divórcio. Mas Moisés deu carta de divórcio porque os homens queriam se casar com outras mulheres. Outra situação que eu acho muito interessante também é essa aqui. Jesus, ele deu pão pra galera comer. Beleza, aí ele foi embora. Aí a galera queria mais pão e foi atrás dele, atrás do pão. Quando chegaram, falaram, oi mestre, a gente viu que vocês... Quando que vocês chegou aqui? Porque a gente não viu vocês. Aí Jesus vai falar pra eles assim,
Vocês estão vindo atrás de mim não é por causa dos sinais miraculosos que vocês viram. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que eu dei pra vocês e vocês comeram e ficaram satisfeitos. E aí, meu amigo, Jesus fala umas coisas pra galera que a galera não gosta não. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Ou, em outras palavras, não gostaram do que ouviram? E o que eu quero chamar a sua atenção em relação a tudo isso que eu te mostrei até agora? Que realmente, eu concordo com você, o nosso córtex cerebral danificado pode mesmo criar um Deus justo. Mas esse Deus justo não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, a justiça do Deus da Bíblia não é boa para nós. Nós não gostamos das leis descritas na Bíblia. Ela não é legal para nós. Então, o que é justo para nós não é justo para o Deus descrito na Bíblia. E o que é justo para o Deus descrito na Bíblia não é naturalmente justo para nós. Nós não vemos com bons olhos. Não é isso que agrada a gente. O que é bem interessante. Então, o Deus que é descrito na Bíblia é um Deus que, para nós, naturalmente, não seria um Deus justo. E aí a gente cria deuses justos conforme o que queremos. E, enfim, o que cremos é que temos a lei moral de Deus impressa em todos nós. Mas que a gente só vai ver Deus como sendo um Deus justo, né? Nós só vamos ver o Deus da Bíblia sendo um Deus justo e bom quando nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo. É assim que a gente entende, é assim que a gente crê e é assim que acontece de fato, cara. Isso é muito interessante. Você de fato perde o prazer de fazer coisas que você gostava de fazer antes. Você começa a ficar triste por fazer coisas que você começa a aprender que não agradam a Deus e você começa a se entristecer. E você para de fazer não porque estão te obrigando, mas porque você está realmente sentindo vontade de parar. É muito legal isso. É uma transformação de fato. É a regeneração que é descrita na Bíblia também. Bom, depois de 400 anos falando, agora eu cheguei ao fim dessa resposta. Bom, foi muito legal poder comentar aí, né, em resposta ao comentário que você deixou, Michel. E se você não concorda com alguma coisa, enfim, quer expor algum outro ponto que você achou aí, que você falou que isso não faz muito sentido e quiser comentar, fica à vontade que eu terei o prazer de fazer um novo vídeo. E se você tá aí também assistindo, achou legal, quiser comentar a sua opinião, que você não concorda, fica à vontade para comentar. Você, né, enfim, lembre-se que eu sou cristã e eu estou expondo o que eu creio e o que a Bíblia me ensina e está contido nela e que faz muito sentido pra mim, tem muita lógica, mas de repente pode não fazer pra você. Mas eu agradeço você por ter me assistido até aqui, deixe seu comentário porque eu gosto de fazer vídeos assim, tá bom? Um grande beijo e... um grande beijo e até a próxima!